Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um exercício de mecânica dos materiais. Estamos aqui com uma viga de seção retangular, né, solicitada com momento fletor. Só que esse momento fletor, diferente dos outros problemas, ele não está mais num eixo de simetria, né? Vários problemas que a gente estava fazendo, esse momento fletor era sempre perpendicular a um eixo de simetria. E nesse caso aqui, não, né? Ele não está alinhado nem com Z nem com Y, e sim com uma outra angulação. Para resolver esse problema, vamos utilizar o princípio da superposição, onde a gente vai decompor esse vetor na componente na direção de Z, componente na direção do eixo Y, né? E sobrepor os efeitos das tensões normais devido ao momento em Z e o momento em Y. Certo? Vai ser esse o procedimento global realizado para calcular as tensões normais em cada uma dos cantos, ponto B, ponto C, ponto D e o ponto E. Então, bem, primeira coisa que a gente vai fazer vai ser decompor o momento de 12 kNm. Temos aqui o eixo Y, o eixo Z, um vetor unitário na direção do eixo Y, J, um vetor unitário na direção do eixo Z, K. E esse momento a gente pode, então, escrevê-lo como suas componentes. Esse momento de forma vetorial seria 3/5, né? 3 sobre 5 vezes 12, o que? Na direção do eixo Z, então K, né? E 4 sobre 5 na direção de menos Y. Então, vai ficar menos 4 sobre 5 vezes 12, né, J. Em outras palavras, a gente também pode escrever isso como um mz igual a 3/5 vezes 12, né? Essa parte aqui em valor escalar, que vai dar igual a 7,2 kNm, e my menos 4 sobre 5 vezes 12, que isso daqui vai ser igual a menos 9,6 kNm. Ok, lembrando da equação, né, que a gente vai ter para achar a tensão máxima em cada um dos pontos, a gente precisa achar o momento de inércia. Só que agora, o momento de inércia, a gente vai precisar de calcular dois momentos de inércia. Um em relação ao eixo Z, né? Alguns livros chamariam isso de IZZ ou IZ, e outro em relação ao eixo Y, que seria o IYY ou IY. Lembrando que para uma seção retangular, o momento de inércia é dado como base vezes altura ao cubo sobre 12, e aí podemos escrever o nosso IZ como, então a gente vai ter a flexão em relação ao eixo Z, então nossa base vai ser esse BC e nossa altura vai ser o BE. Então, nossa base 0,1 vezes 2, né? 0,2 metros. Eu vou colocar tudo em milímetro para o momento de inércia já ficar em milímetro a quarta, que depois as nossas tensões, né? Se eu depois transformo isso aqui em Newton milímetro, fica tudo em megapascal, como a gente vem fazendo em outros exercícios. Então, esse nosso IZZ vai ficar a base de 200 milímetros, vezes a altura, né, que 0,4 metros, 400 milímetros, ao cubo sobre 12. Isso daqui é igual a 1,067 vezes 10 a nona milímetro a quarta. E o nosso IY vai ser, bom, vai ser em relação a esse eixo daqui, eu só vou inverter quem é base e quem é altura. Então, minha base vai ser 400 e minha altura vai ser 200. Então, 400 vezes 200 ao cubo sobre 12, isso daqui é igual a 2,667 vezes 10 a oitava milímetro a quarta. Bom, agora que eu tenho já meu momento em Z, meu momento em Y, meu IZ, meu Y, eu vou precisar achar qual que é a tensão, né, em cada um desses pontos. Eu vou usar o princípio da superposição. Então, primeiro eu vou colocar aqui em relação ao eixo Y, por exemplo, e achar qual que vai ser a tensão CD
devido à componente de momento em y. E depois eu vou fazer, em relação ao eixo z, né, qual que seria o momento causado nas arestas BC e ED, devido ao momento, né, em relação ao eixo z. Então aqui a gente tem a seção BECD, né, com o eixo y, sendo que a gente encontrou que o MY é menos 4,96. Se o y estava orientado como positivo para esse lado daqui, e ele está como negativo, vai ser como se o momento tivesse assim. Então ele vai estar como se tivesse, né, saindo aqui de cima, tracionando as fibras superiores e comprimindo as fibras inferiores. Então aqui é a representação da viga de lado. A gente vai ter, né, tração das fibras superiores e compressão das fibras inferiores. Então tracionando BE, comprimindo CD. Aqui então vou calcular qual que vai ser a tensão na fibra CD. Temos aqui a equação da tensão máxima. Poderia usar essa daqui também, mas eu prefiro usar essa. Então, a tensão na fibra CD. O nosso momento, a gente está falando do momento em Y, então vai ser 9,6 kNm, né? Lembrando que aqui vai estar em compressão, então já vou colocar o menos como resultado. Eu estou aqui preocupado mais com um módulo, né? Quando eu uso essa equação aqui. Então vai ficar 9,6 vezes 10 a sexta. Por que a sexta? Porque eu estou transformando kNm para Nm, né? Vezes o braço de alavanca aqui, que vai ser 0,1 metro, ou então 100 milímetros, que é 10 ao quadrado milímetros, sobre I, né? No caso vai ser o nosso IY, que é 2,667 vezes 10 oitavas. Aqui eu posso simplificar, e minha tensão na fibra CD vai ser igual a menos 3,6 megapascal. Megapascal porque eu usei as unidades Newton e milímetro. Bom, como sigma CD é menos 3,6 megapascal, né? No BE vai ser o quê? Vai ser a mesma coisa, por simetria, só que tração, então vai ser positivo. Então, sigma BE igual a 3,6 megapascal em tração. Bom, agora a gente vai fazer o mesmo procedimento, só que em vez de ser em relação ao eixo Y, vai ser em relação ao eixo Z. Então vejam que aqui no caso, em relação ao eixo Z, vai ser positivo, né? Então ele vai estar dessa forma daqui. Quer dizer o quê? Que ele vai estar tracionando as fibras, né, em DE e comprimindo as fibras em BC. Então aqui eu vou fazer exatamente o mesmo procedimento que eu fiz antes. Inclusive, bom, aqui eu chamei de sigma, né? Vou colocar um sigma linha assim, só para diferenciar que esse sigma linha é a tensão calculada devido, né, ao momento realizado no eixo Y. E agora eu vou calcular as tensões nas diferentes fibras, na fibra DE e na fibra BC, devido ao momento aplicado no eixo Z. Então, sigma BC, utilizando essa equação daqui, né, ele vai estar em compressão, sendo que ele está em compressão, ele vai ser negativo. Vou chamar aqui de duas linhas só para diferenciar, que é a tensão devido ao momento no eixo Z. E aí vou aplicar a equação, né? Só que agora o momento em relação ao eixo Z, 7,2, né? kNm, vou transformar em Newton milímetro, isso vai ficar vezes 10 a sexta, vezes C, sendo que C vai ser a distância entre o eixo neutro aqui e esse daqui, que vai ser 0,2 metros, então isso dá 200 milímetros, 2 vezes 10 ao quadrado, dividido pelo nosso IZZ, ou IZ, né, que é 1,067 vezes 10 a nona. Como aqui dá 10 a sexta vezes 10 ao quadrado dá 10 oitava, eu vou já escrever isso aqui como 10,3
67 vezes 10 à oitava. Isso daqui nos resulta em sigma BC duas linhas como menos 1,35 megapascal. E por consequência, né, na fibra DE teremos sigma duas linhas DE igual a 1,35 megapascal. Bom, então vamos verificar qual que vai ser a tensão em cada um desses pontos, né? No ponto B, ponto C, no ponto D e no ponto E. Então vou começar com a tensão no ponto B. Vai ser a contribuição da tensão, né, no ponto B devido ao momento fletor em Y com a contribuição do momento no ponto B devido ao momento fletor em Z. Então isso seria sigma BE linha mais sigma BC duas linhas. Isso vai dar 3,6 menos 1,35, né? Isso daqui dá 2,25 megapascal. Agora no ponto C, sigma C vai ser então a contribuição do momento em Y, né, que vai ser CD, mais, né, a contribuição do momento em Z, que vai ser BC. Então vai ficar sigma CD' mais sigma duas linhas de BC, menos 3,6 menos 1,35. Isso igual a menos 4,95 megapascal. No ponto D, sigma D igual a sigma. Então a contribuição do ponto D vai ser esse daqui, sigma linha CD mais, né, sigma duas linhas DE, igual a menos 3,6 mais 1,35, igual a menos 2,25 megapascal. E sigma E vai ser, então, contribuição em E, sigma linha BE mais sigma duas linhas DE, igual BE 3,6, DE 1,35, 4,95 megapascal. Então, bem, vamos ter aqui no ponto B, né, 2,25 megapascal em tração, no ponto C, menos 4,95, né, em compressão, então aqui a seta apontando para baixo, demonstrando compressão. No ponto D, menos 2,5, 25 em compressão, né? E no ponto E, 4,95 em tração. Bom, continuando o exercício, outra coisa que pode ser perguntada é a orientação do eixo neutro. Então, como é que a gente vai achar essa orientação do eixo neutro? A gente pode colocar, por exemplo, né, uma distância aqui, que eu vou chamar de Z, que vai ser a distância entre a extremidade da fibra BE, né, e a interseção do eixo neutro com a nossa aresta BC. Né? Então vejam que o eixo neutro vai ser justamente onde a nossa tensão é nula, logo, né, nossa deformação é nula. E aqui do outro lado, né, de maneira simétrica, a gente vai ter também um determinado ponto. Bom, existem diferentes maneiras de achar o eixo neutro. O Hibbeler propõe algumas maneiras, mas eu prefiro uma abordagem mais geométrica. Então, só para simplificar um pouco aqui, tenho aqui o BECD, né? E eu vou desenhar a aresta BC, como se a gente estivesse vendo a viga nesse sentido daqui. Então, a viga BC, eu vou ter tração de 2,25 em B, né? E compressão de 4,95 em C.
E justamente essa minha distânciazinha aqui, né, entre a extremidade da fibra B e a interseção do eixo neutro, onde a minha tensão vai ser nula, vai ser o meu Z. Vejam que esses retângulos, né, a gente vai ter o mesmo ângulo desse ponto e desse ponto. Então a gente sabe que essa distância aqui é Z, a gente tem, né, essa dimensão que é 0,2, logo esse restante aqui vai ser 0,2 menos Z, né? A gente tem a magnitude da força nesses dois extremos, então, sabendo que o ângulo é o mesmo, eu posso encontrar o tamanho do meu Z. Visto que o ângulo é o mesmo, logo a tangente desse ângulo é o mesmo. Então, né, cateto oposto sobre cateto adjacente é a mesma coisa. Aqui em B eu vou ter 2,25, geometricamente falando, 2,25 sobre Z, isso vai ser igual a 4,95 sobre 200 menos Z. Posso fazer 2,25 vezes 200 menos Z igual a 4,95 vezes Z. Isso nos resulta que Z igual a 62,5 milímetros. Então Z é 62,5 milímetros, né? Essa parte daqui vai ser então 0,2, né, ou 200 milímetros menos 62,5. E aqui, ó, por questão de semelhança, visto que aqui é 2,25 e aqui seria também Z, né? Então teria também a mesma coisa, 62,5 e, né, 100 menos 62,5. Bom, mas talvez você não esteja satisfeito só em dois pontos que já definem o nosso eixo neutro e você quer saber o ângulo, né? Então é tudo uma questão de geometria. Para simplificar um pouco, eu vou redesenhar, né, uma parte aqui do nosso retângulo para achar qual que seria o ângulo da orientação desse nosso eixo neutro. Então aqui temos Z, que é 62,5, né? A gente sabe que esse lado daqui vai ser 0,2 metros. Então aqui estou fazendo tudo em milímetros. Então vai ser 200 milímetros. E eu posso trabalhar com diferentes triângulos aqui. Posso trabalhar, por exemplo, com esse triângulo daqui. Eu poderia cortar e trabalhar com esse triângulo daqui. Mas bem, isso aqui é 62,5. E esse total aqui entre a fibra mais externa e o eixo Y é 100 milímetros, né? Então aqui é 62,5, aqui vai ser 100 menos 62,5, que fica 37,5. Com isso, eu posso redesenhar o seguinte triângulo. Aqui eu vou ter 37,5, né? E aqui eu vou ter 200 milímetros. Então, se eu quero saber o ângulo, né, que o eixo neutro faz com Y, posso chamar esse ângulo daqui de beta. Então, eu vou ter, né, que tangente de beta vai ser cateto oposto, 37,5 sobre cateto adjacente. Então, o nosso beta igual a 10,62 graus. Então, bem, essa é uma forma de descrever a orientação do nosso eixo neutro. Ao invés de descrever apenas como distância das extremidades, a gente também pode usar trigonometria básica para achar a orientação em relação ao eixo Y ou Z. Obrigado. Por favor, dê o seu like para reforçar nosso trabalho e escreva nos comentários aí qualquer dúvida. Obrigado.